Rezende, o Henrique André, todo o time da Itatiaia na apuração. É o Sampaoli, tá confirmado, tá rolando a reunião. Diz que o Sampaoli não deu bom dia na reunião até agora. Estão lá juntos há 2 horas, esperando o Sampaoli dar um bom dia na reunião. Quem será o novo técnico do Galo? Tá todo mundo nesse momento, YouTube explodindo de audiência, você no trânsito, para tudo. Cláudio Rezende, Henrique André com a apuração de momento. Melou, primeiro por que é que melou o Anselmi? Ontem o gringo tava com tudo acertado. Tudo no jeito. O ex-técnico do Futebol Clube do Porto, vindo diretamente da Europa, era o nome para assumir o Galo. Por que é que a negociação melou? Cláudio Rezende, começa com você. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Um abraço, Thiago. Boa tarde já, né? Boa tarde, Thiago Reis. Abraço a todos. Primeira situação do Martim Anselmi, que a gente trouxe bem ontem à noite, que ele recuou e desistiu de aceitar a proposta do Atlético. As negociações estavam, sim, encaminhadas. O Paulo Brax deu entrevista lá, ainda em Salvador, a Itatiaia, após o jogo. Pelo que a gente pôde apurar, Thiago, ele gostou do projeto do Atlético, estava, inclusive, né, com essas conversas avançadas, mas quando saiu a informação do nome dele, ele começou a pesquisar, olhar o que ele iria enfrentar pela frente. Conversou com algumas pessoas que já trabalharam no Atlético e viu o cenário, uma pressão externa muito forte, Thiago. Foi o que nos relataram as pessoas que a gente conversou. O treinador pisou no freio de que ele não teria muita tranquilidade nesta reta final do ano para um trabalho a longo prazo. Ele ficou com receio, Thiago Reis, de vir para o Atlético e mesmo com o projeto apresentado pela diretoria, a pressão externa forte que o Galo vem vivendo nos últimos meses, ele não conseguisse desempenhar o trabalho dele com tranquilidade. Então, ele já teve um trabalho curto no Porto, né? Foram um pouco mais de 20 jogos. 6 meses. É, muito pouco tempo. Então, ele recuou e, neste momento, ele agradeceu o convite e não virá mais para o Galo. O Ale Oliveira e Alexandre Simões, acho que o Anselmo não tá muito errado, não. Ele olhou o cenário e falou assim, bom, eu já pego o Cruzeiro de cara. Se eu chego lá, tomo 3, 4, com a torcida já querendo outro, porque a bolha virtual, especialmente, que é o Sampaoli. Eu chego lá, eu tomo 3, 4, essa diretoria que tá aí tritura o treinador, que ele deve ter visto, deixa eu entrar aqui, Wikipédia, últimos treinadores do Atlético, 5 anos, 2 por ano. Então ele falou, bom, eu já chego lá com um time que não é o que eu montei, parece que ele gosta de 3 zagueiros. Sim. O Atlético não deve ter 3 no elenco, que dirá pra colocar pra jogar. Aí ele olhou o cenário e falou, opa, eu já aqui em Portugal queimei o filme. Que o treinador chegar no Porto, que já tá longe de ser uma potência europeia há alguns anos. Morreu o velhinho que comandava o Porto, e aí o Porto degringolou. Aí ele chegou lá, se deu mal. Se ele vem pra cá e se queima, fica ruim pra ele também, muito jovem, 40 anos de idade. Não me parece uma decisão equivocada dele não, viu, Ale? Embora eu acho que o futebol brasileiro tenha sido uma vitrine para alguns treinadores estrangeiros, argentinos principalmente, né? Era uma oportunidade boa, não nesse momento, né? Talvez ali, se ele tivesse o convite no começo do ano, talvez fosse o ideal. Até porque o cenário, como você descreveu, era bem negativo, né? Primeiro porque ele ia treinar um time ali, poucas sessões de treinamento, sei lá, 5 sessões de treinamento, um time que não ia jogar contra o Cruzeiro, né? Porque tem os jogadores que estão na data FIFA, por exemplo, né? Então ele não ia poder treinar o time que ia jogar na quinta-feira. O cenário... Aliás, ele não tem nem zagueiro pra quinta, né, Cláudio? Tem o Lianca é dúvida. Sim. O Alonso tá na seleção. Mas volta, né? Pois volta mas não treina. Não vai treinar. Ele ia treinar um time que não ia jogar. E eu vou te falar... O Ivan Roman tá na seleção também. Alan Franco também. Olha, eu tô falando que ele viu rede social, ele acessou o itatiaesporte.com.br, aí ele falou assim, vou sentar pra ver Atlético e Vitória. É esse time que eu vou treinar? Exatamente. Opa! Eita, esse aí? O zagueiro que ia treinar com ele, só o único zagueiro, é o Vitor Hugo, que jogou aquilo que ele jogou no jogo contra o Vitória. Já sai perdendo 2-0, só a torcida dos caras, com o adversário rival voando. Pega o Santos do Neymar no confronto direto e depois viaja para 4.000 na Bolívia para jogar a Copa Sul-Americana. O mata-mata de Sul-Americana. Então o cenário não era nem um pouco positivo. E mais, né? No Brasil o treinador compra tempo com resultado. Ele toma 3 piabas dessa aí. Eliminado da Sula,
Goleado pelo Cruzeiro. 20 dias tá na rua. Perde pro Neymar, aí já viu. Então o time entra na zona do rebaixamento, ele já pega o caminho da roça novamente. Então o cenário não era favorável e acho que isso também acabou pesando para a decisão do argentino, né? Olha, tá todo mundo perguntando sobre a apuração do São Paulo e a gente vai falar, o Henrique André tá aqui, o Cláudio Rezende também, sobre o futuro. Eu tô falando do presente. O presente é, Cuca foi embora, o treinador que o Atlético tentou, o Anselmi, não deu certo. Aliás, o Alexandre Simões, não é a primeira vez que acontece, né? Não posso nem imputar isso ao Paulo Brax, mas eu me lembro aqui de acho que foi ano passado, o retrasado, o Atlético tomou 5 nãos. Foi tomando não de Jorge Jesus, tomou não desse, daquele. Tem um português lá que é o campeão, o Carvalhal. Carlos Carvalhal. Esse aí já foi... Já deu 4 nãos ao Atlético. O Zap chega... Olha, Carvalhal... Ih, lá vem esses caras de novo. Esse até bloqueou. Já veio o código 31, esse Carvalhal... Ô, Simões, vamos falar sério, cara. É um momento muito delicado do Atlético. Muito delicado. E seja quem vier, já entra... 38 na cabeça, pressão gigante, ô Simões. Pois é, Thiago, eu acho que esse é o ponto principal, né? A pressão externa que reflete dentro, né? A gente precisa pensar que o Atlético tem todo um comando ali de SAF de dia a dia, que não é um comando experiente, né? A gente não vai dizer que Musa é experiente, que Brax é experiente, que Vitor é experiente. Não são pessoas experientes no futebol, né? Com essa, como se diz assim, a casca, né, Thiago? O cara que realmente tem aquela casca para poder ter a experiência de conviver com esses momentos e de sair disso aí com certa facilidade. A situação do Atlético eu vejo até mais preocupante, tá? Mais preocupante, porque... a impressão que passa, né, é que o externo está refletindo dentro. Eu acho até que o que vem de dentro para fora precisa ser melhorado. O Atlético precisa baixar a expectativa dele. Tipo o quê? O Atlético é um time como o Cruzeiro, como o Grêmio, como o Internacional. E o torcedor do Atlético, ou ele comprou, ou ele imaginou que o Atlético é o Flamengo ou que o Atlético é o Boca no auge do Boca do início do século. Mas isso foi vendido também, né? Mas aí também... pela gestão do Atlético. Sim, por isso que eu tô dizendo, de dentro para fora. Mas o cara também, ele precisa ter o entendimento que não é assim que as coisas funcionam. Hoje, por exemplo, o Atlético tem um time pior que o do Cruzeiro, concorda comigo? É bem inferior. E o torcedor do Atlético não consegue aceitar isso. Por quê? Porque ele vem aí de 5 anos, 3 o Cruzeiro na Série B, o Atlético ganhando praticamente todos os clássicos, batendo o Cruzeiro no Mineirão, ganhando o título no Mineirão, essa coisa toda. E o Cruzeiro 3 anos remando na Série B, entendeu? Depois de um período muito longo, se a gente pegar ali, a partir de 1990, a partir do final dos anos 80, até 2019, quando o Cruzeiro cai para a Série B, por mais que o Atlético tenha vencido Libertadores, Copa do Brasil, inclusive em cima do Cruzeiro, mas foram 2 anos que o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro. Aí o Cruzeiro é bicampeão da Copa do Brasil. Então, quer dizer, é uma supremacia grande do Cruzeiro. Aí o Atlético vem aí de 5, 6 anos de hegemonia, tanto que é ex-campeão mineiro, de supremacia, só que isso está ameaçado. E aí ninguém está conseguindo conviver com isso. Então, se o Atlético não for pro divã e não aceitar a realidade, ele vai ficar dando murro em ponta de faca. E todo mundo tem que aceitar a realidade. Isso vale para a diretoria, para a torcida? Isso, para a diretoria, para a torcida, para os jogadores, porque a impressão que a gente tem de alguns jogadores do Atlético é que eles acham que eles estão jogando no Barcelona, né? A postura em campo precisa ser outra. Então, e o futebol, cara, o futebol nos estados com 2 clubes, ele vive de ciclos. É só você pegar as histórias, você vai ver que vive de ciclos, cara. E o Cruzeiro se recuperou. Isso não pode ser motivo de crise para o Atlético, só que isso está virando objeto de pressão. O Atlético precisa saber conviver com o momento, tá? Ele teve a supremacia, isso foi evidente. É só você pegar a história do clássico recente, por mais que o Cruzeiro tenha vencido o último na Arena MRV, inclusive tenha vantagem na Arena MRV, mas se você pegar o universo de clássicos de 2020 para cá, você vai ver uma supremacia absoluta do Atlético, inclusive nos clássicos decisivos. Mas é uma situação que em 2025 não está acontecendo mais e é mais um objeto de pressão. Então é baixar a expectativa, tá? Colocar o Atlético no patamar que ele está,
um grande clube do futebol brasileiro, mas não tem condição de concorrer com o Flamengo e com o Palmeiras do ponto de vista financeiro e técnico. Pode vencer? Pode. Pode ganhar? Pode. Eliminou o Flamengo há poucas semanas. Tá? Mas não é o Flamengo, não é o Palmeiras, é um clube como o Cruzeiro, como o Internacional, como o Grêmio, como o Botafogo, como o Fluminense, que vive altos e baixos, que vive ciclos, e quando está vivendo esse cenário de crise, precisa ter tranquilidade, precisa ter cabeça no lugar para que isso dure o menos possível. Só que o Atlético está transformando esse momento em que está vendo o rival, que era motivo de chacota, que era o BBB, que só jogava a Série B, viver um momento melhor. Então, quer dizer, precisa saber trabalhar isso internamente, precisa saber trabalhar isso externamente. Cláudio Rezende, vai ter negócio ou não? O Sampaoli bateu o martelo, é o nome na pauta. Quem vai comandar o Galo, Cláudio? Vamos lá, Thiago, agora projetando o futuro. Quem que o Atlético vai trazer para treinador depois da recusa do Martim Anselmi? O nome do Jorge Sampaoli, que inicialmente tá lá, antes fora dos planos, quem tá no YouTube tá vendo a matéria que o Henrique André colocou no ar aqui, agora há pouco, Sampaoli entra na pauta do Atlético. A gente apurou, né, Henrique? Agora, pela manhã, a situação do Sampaoli, que estava descartado, pelo menos até o fim de semana, com esta recusa do treinador argentino, que estava no Porto, Anselmi. Sampaoli se torna uma solução, podemos dizer, mais rápida, uma solução que o torcedor está querendo. Parte do grupo também. Se vier outro treinador, Henrique, a pressão seria muito forte. O Thiago falava aí, né? O treinador compra tempo com resultado. O Sampaoli tem o apelo popular e isso aí já começou a refletir na diretoria, né, Henrique? É isso, Cláudio. Boa tarde para você, Thiago, para quem está acompanhando também o Rádio Esportes. Exatamente isso, né? A gente trazia desde a semana passada que parte do grupo, né, se interessava, né, gostaria que o Sampaoli retornasse. Só que, naquele momento, como disse o Cláudio, Sampaoli era totalmente descartado. Era a informação que a gente tinha. E o que deixa mais claro ainda, né, sobre esta busca pelo Sampaoli, pelo clamor popular, principalmente nas redes sociais, é que ele não figurava na shortlist, né, que a gente vinha trazendo. O Atlético tinha 5 nomes, entre eles, né, o Anselmi, tinha também Zubeldia, também o Pedro Caixinha. E a repercussão nas redes sociais fez com que parte da cúpula se entendesse, né, chegasse e falasse, gente, a cúpula se reunisse e falasse assim, olha, neste momento de crise interna, como destacou muito bem o Simões, crise externa, é preciso, né, também ter o torcedor do nosso lado, principalmente. Eu acho que isso que fomentou muito essa busca pelo Sampaoli, que não estava entre os 5 prediletos da cúpula para ocupar a função. E principalmente depois desse não do Martim Anselmi. O que a gente apurou há pouco? Houve uma reunião nesta manhã com o Jorge Sampaoli de forma virtual. E qual foi a impressão do Atlético? Palavras que eu apurei, que eu ouvi, tá? Não é o Henrique que está dizendo. Sampaoli está mais sereno e entendeu que o Atlético de 2025 não é o Atlético de 2020. Ou seja, no sentido de administração, né? Então o Atlético não vai ter um cheque em branco para o Sampaoli trabalhar, pelo contrário. E ele não vai ter também a chamada chave do CT, não vai mandar e desmandar, ele vai ser treinador. E o feedback dado pelo Sampaoli animou a cúpula do Atlético e tudo leva a crer que essa negociação vai avançar para uma batida de martelo. Só que, por outro lado, também tem alguns detalhes que o Sampaoli precisa, ele vai fazer algum pedido, o Atlético vai negociar. Então, nesse momento, nada avançado. Foi uma primeira conversa, mas até pela reação e pela postura do Sampaoli, a visão da diretoria do Atlético mudou bastante nesta conversa que teve. Então, tudo leva a crer, Thiago, que esta negociação vai avançar. O Caixinha está descartado? Foi um nome que chegou a ser falado, Zubeldia. Agora a missão é única e exclusivamente para concentrar a energia no Sampaoli? Ontem a gente até falava sobre isso na mesa redonda, tá? Que se o Atlético fosse no Sampaoli, não era por desejo próprio, a princípio, o Atlético não queria ele, o Atlético está atendendo sim um chamado do torcedor, isso está claro e está evidente. O Caixinha, Thiago, era sim uma das opções, tá? Isso não é nome especulado, isso é confirmado, o Caixinha era uma das opções, só que agora o plano A, que deveria ser, sei lá, o plano Z dessa lista, né, que é o Sampaoli, ele é o nome e o Atlético vai tentar trazê-lo.
para bater o martelo e ter essa calma, essa tranquilidade, principalmente para ter o torcedor ao lado neste momento que o Atlético tem vários desafios importantes. Ô, Thiago, um detalhe, né? Esses nomes, principalmente os conhecidos, Pedro Caixinhas, Rubel Dia, a cúpula do Atlético entende que o treinador, se fosse anunciado qualquer um deles neste momento, é aquele treinador que já chega numa pressão. A gente já viu vários. Dissemos agora há pouco, né? Não, imagina. Mas ia ser pior. Mas ia ser pior com esse. Do que com... Porque o Sampaoli, de alguma maneira, você transfere a responsabilidade. Claro. Deu errado. Ah, mas vocês encheram o saco pra trazer esse cara aí. Claro. Não era esse que vocês queriam? De certa maneira, há uma transferência de responsabilidade, Simões. Mas o Sampaoli é maior do que o Caixinha, maior do que do que qualquer outro. O entendimento, inclusive, da diretoria do Atlético é que ele é mais treinador que eles mesmos. O problema do Sampaoli não era. Não é esse. É o cúmulo do Sampaoli que é difícil. Mas por outro lado, o Sampaoli que chegou em 2020 no Atlético era muito maior do que o Sampaoli que vai chegar em 2025, né? É muito maior. Então, o Sampaoli também precisa de um trabalho de recuperação. O Sampaoli, o passado recente dele é muito ruim. Ele chega menor, não? Chega menor, exatamente. Ah, bem menor. Ele precisa de um trabalho de recuperação. De seleção argentina, Copa do Mundo, Messi. Vice-campeonato com o Santos. Que não arrumou nada, né, inclusive. Isso. Brigou com Mas nos últimos 10 anos, ele ganhou um campeonato mineiro contra o Tombense. Ele foi demitido de um Sevilha campeão da Liga Europa, mas ele foi demitido antes, né? E aí o time foi com outro treinador e ganhou o título. É um baita treinador, mas não chega com cartaz que chegou em 2020. E, curiosamente, vai dirigir o Galo pela primeira vez num clássico, né? Ele nunca jogou contra o Cruzeiro. Porque quando ele dirigiu o Galo, o Cruzeiro estava no primeiro ano de Série B. E ele assistiu a um clássico em que o Galo ganhou do Cruzeiro de 2-1, aquele golaço do Otero de fora da área, mas ele assistiu dos camarotes. Foi o Jaime Almeida, que foi o interino, e ele assumiu no jogo seguinte, que foi um jogo contra o Vila em Nova Lima. Mas, de toda forma, treinador por treinador, o Sampaoli é muito melhor do que todos os outros. O problema dele, às vezes, é o combo, né? E só uma curiosidade, né, Cláudio? Apuração, porque já que o Brax falou que gostaria que o treinador estivesse na cidade do Galo na representação, tem essa notícia também, né, Cláudio? O Sampaoli, eu confirmei, ele tá morando no Rio, viu, Thiago? Tá fácil. Tá no Rio. Só pegar um voo. 0,40. Ei, Sampa, mete o carro. Pedágio tá caro, viu, Sampaoli? Cuidado. Pedágio 0,40 é caro. Mas avançando hoje, ele pode chegar amanhã à tarde. Tranquilamente, aí. É isso aí. Tranquilamente. Boa, Cláudio. Ó, se avançar, se fechar, o Cláudio Rezende e o Henrique André contam pra você. Aqui, no Dial, no rádio, nas plataformas digitais do site itatiaesporte.com.br. Será o Sampaoli o novo técnico do Galo. Você acompanha na nossa programação.